Graça e paz, então estamos de volta à complementação do nosso estudo sobre as duas testemunhas do Apocalipse. Então, dando continuidade ao nosso estudo, e as duas testemunhas, elas prefiguram, né? É uma prefiguração daquilo que aconteceu no passado, no presente e no futuro. Irá acontecer no futuro, em meio à grande tribulação. Por quê? Porque com a ascensão do anticristo, o anticristo irá perseguir a todos aqueles que não seguirem, a todos aqueles que não aceitarem o seu sistema, o sistema do anticristo. Então haverá uma grande perseguição. E o Senhor Jesus, lá em Mateus 24, quando os discípulos chegaram para ele e perguntaram: Senhor, que sinais haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Então ele fez o quê? Ele fez uma exemplificação da destruição de Jerusalém com o que vai acontecer no final dos tempos, com a igreja. Ou seja, a igreja, quando a gente fala da igreja, são judeus e gentios convertidos à cruz de Cristo. Judeus são os judeus e os israelitas, os gentios são as gentes do mundo, as nações do mundo convertidas em nome de Jesus Cristo. Faz uma igreja só, como o apóstolo Paulo disse. Não há mais distinção entre povos. Não há mais distinção entre o povo judeu e nem as outras nações. O Senhor, quando a pessoa aceita Jesus como o único legítimo Salvador, para Deus ali, pronto. Ali é um filho de Deus. Ali, independente de nação, a pessoa se torna a igreja, faz parte da igreja. Por quê? Porque Cristo é a cabeça. Tá certo? E nós somos o corpo da igreja. Nós somos a igreja. Nós unidos em Cristo Jesus fazemos a igreja, o corpo da igreja. Amém? Então é preciso também que entendamos isso, para entendermos o que significa as duas testemunhas do Apocalipse e também todos os livros proféticos. Se nós não entendermos dentro do entendimento do que o Senhor Jesus Cristo falou e do que o apóstolo Paulo falou, o apóstolo Paulo foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo para ser o apóstolo gentil, o principal apóstolo dos gentios. Aí a gente cria uma grande confusão, porque você vai querer separar judeu e gentil, aí cria-se uma grande confusão, como está aí, muitas pessoas fazendo uma grande confusão, porque não entende que teve aquela separação. Agora o Senhor Jesus, pela sua morte e ressurreição, a fé e a graça, fez uma junção dos dois povos, num só povo, num só batismo, num só Senhor, numa só fé. Amém? Tá certo? Fique comigo, graça e paz. Eu vi em alguns comentários lá no YouTube, parece que as pessoas não assistiram o vídeo todo para entender melhor a explicação que eu estou trazendo à luz da palavra de Deus, na revelação do entendimento profético sobre as duas testemunhas. Então eu vi muita gente dizendo que é Abraão e Sara, duas testemunhas, não é Elias, nem Moisés, nem Abraão. Outros falando é Elias e outro personagem bíblico, né? As pessoas pensam, não assiste o vídeo todo, aí não entende, entendeu? Por isso que é importante você assistir o vídeo todo. O vídeo não está muito grande, estou procurando resumir muito para poder o vídeo não ficar muito extenso. Por isso que eu estou fazendo aqui a parte 2, tá certo? Então foi o que eu disse. Então, para resumir logo aqui, foi o que eu disse. Eu disse que os profetas, esses dois profetas que eu tomei como exemplo, tá certo? Que é Elias e João Batista, eles têm a prefiguração. Que é a prefiguração? Todo o exemplo que aconteceu com o povo de Israel e com a igreja, também agora no presente século, depois de Jesus, é o exemplo também do que vai acontecer no futuro, tá certo? Só que a grande tribulação no futuro é a tribulação que nunca haverá jamais. E a palavra de Deus diz, se não fosse aqueles dias abreviados, ninguém se salvaria. É sinal que a igreja vai estar na grande tribulação, porque ele diz, porque foi preciso Deus abreviar essa grande tribulação ainda, para que a igreja pudesse ser salva. Porque a igreja é protegida. O Senhor dá a oportunidade de fugir, mas tem aquelas pessoas que querem ser mártires, como aconteceu muito, as pessoas que ficaram para enfrentar, umas conseguiram fugir, outras se tornaram mártires. Por quê? Porque a gente vai ver aqui no texto que essa grande besta fera, esse grande poder, besta fera significa poder civil e religioso, ela persegue todos aqueles que não querem aceitar o seu sistema, é o sistema da besta, o sistema do anticristo, tá certo? Que sempre existiu, mas o final vai ser o pior de todos. Só que Deus vai proteger também o seu povo. Ou que dê oportunidade para fugir, ou pessoas que ficam para ser martirizadas, não importa se vão morrer, não importa para elas estão em Cristo Jesus e pronto. Tem outras que fogem e outras que ficam para pregar o evangelho, e aquelas que são justamente aquelas que vão estar vivas na volta de Jesus, tá certo? Então nós temos que entender isso aí também. Verso 6 diz, este tem poder para fechar o céu. Verso 6 do capítulo 11 de Apocalipse. Para que não chova nos dias de sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de praga, todas quantas vezes
quiserem. Então isso aí, ó, é uma exemplificação do que Elias fez, né? Elias orou, não choveu por 3 anos e meio. Elias orou novamente, choveu. Tá certo? Deus dá poder aos seus profetas, Deus dá poder à sua igreja. A igreja não sabe, não compreende ainda o poder que tem nas mãos dado por Deus. Então, no fim trazendo para o fim dos tempos, porque o Apocalipse é um livro mais direcionado para o fim dos tempos, né? Então, trazendo para o tempo final, é uma prefiguração da igreja, a igreja como um todo. Né? Os homens e mulheres de Deus, a igreja, eles têm poder para isso. Vai ter pessoas na igreja, nem todos, mas vai ter pessoas que compõem a igreja, que tem esse poder dado por Deus, de profetizar e acontecer, de profetizar e na hora chover, de profetizar na hora parar, fazer fogo descer do céu também. O próprio inimigo, Deus vai permitir que faça isso também. Por isso que existe os ministros da justiça e os ministros da injustiça. Só que o povo de Deus, ele faz um milagre verdadeiro, assim como Elias fez, né? Elias fez descer fogo do céu para consumir o holocausto, tá certo? Então a igreja também tem poder, uma exemplificação, tá certo? E outros pregam a verdade, vivem e pregam a verdade verdadeira, que nem João Batista, tá certo? João Batista não fez sinal nenhum. Qual foi o sinal que João Batista fez? Nenhum. Mas tudo que aquele homem falava era verdade acerca do Filho, porque ele estava orientado pelo grande Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que converte do pecado, da justiça e do juízo. Então, a igreja é o Espírito Santo de Deus que designa os dons. Tem pessoas que têm mais dom de oração, dom de profecia, profetizar, de ver uma pessoa e ela ver algo na vida daquela pessoa e ela profetizar, avisar aquela pessoa algo, avisar se aconteceu alguma coisa na família, né? Avisar, tem pessoas que têm esse dom, mulheres, homens, que têm esse dom. Já outros têm o dom de ensino, né, de estudo da palavra de Deus, né, você discerne a palavra de Deus melhor para explicar, é um professor da escola bíblica, tá certo? Então são vários dons, outros é dom de louvar, outros é dom de, tem um excelente dom de oratória, da pregação. Então, quem designa esses dons? O Espírito Santo. Então a Bíblia diz aqui no verso 7, ó: e quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará, tá vendo? Então Deus vai permitir que esse poder do anticristo, esse sistema, persiga a igreja, porque a igreja não vai se contaminar, a igreja não vai aceitar o sistema do anticristo, e será mais uma vez mais perseguido do que já está. Já está havendo perseguição em alguns países, aqui no Brasil, graças a Deus não. Tem certas perseguições, né? Certas censuras, certas algumas coisas que acontecem. Mas não é a perseguição como nos outros países. Mas quando se instalar o sistema da besta, o sistema do anticristo, ou você aceita, ou você será perseguido. A semelhança do que aconteceu com Daniel e seus amigos, né? Os amigos de Daniel, nem Daniel aceitaram se prostrar ao sistema do rei Nabucodonosor, tá certo? E ali eles foram jogados na lareira, tá certo? Na fornalha ardente. E assim também, os crentes vão estar aí, o texto diz que vão ser presos, vão ser martirizados, vão ser perseguidos, como acontece já em outros países. Só que a perseguição vai ser mundial, não vai ser só num canto, vai ser mundial, entende? Mas também Deus vai dar o livramento. Muitas pessoas pensam, meu Deus, como é que vai ser? Eu não quero viver nesse tempo, aquela coisa, fica com medo, né? Mas, meu irmão, Deus não protegeu o povo de Israel lá no Egito, com as 10 pragas. Da mesma forma, Deus vai proteger o seu povo. É a pessoa ter fé na proteção de Deus. Muitos irmãos, teólogos, pastores ficam com medo, como é que vai ser? Mas se Deus não proteger, irmão, o mesmo Deus é ontem, é hoje e sempre será. Vai proteger também a igreja. Vai dar oportunidade de fugir, vai dar oportunidade. Na hora você vai estar tão cheio do Espírito Santo que você não vai pensar em nada, você vai pensar só em declarar a vontade de Deus, pregar a palavra de Deus. Porque você vai estar que nem Estevão. Estevão era sendo apedrejado ali e glorificando a Deus, declarando a palavra de Deus. Tá certo? Então as pessoas têm medo. A Bíblia diz, não temos. Eu sei que dá medo, dá, né? Você ser perseguido, você ser, tá entendendo? Mas se você está revestido do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te dar poder para chegar no meio de reis e de políticos e pregar a palavra, e eles, rapaz, é verdade mesmo. Não vai aceitar outros não, mas a palavra vai ser pregada. Então esse é o papel das duas testemunhas, é a igreja. Então muitas pessoas comentaram, não sei o que, não, é a semelhança dos profetas. Nós vamos fazer o mesmo trabalho de restauração que fez Elias, que fez João Batista na pregação, anunciando Cristo. Foi o que João Batista fez. João Batista anunciou aquilo que havia de vir, que era o Cristo. Então se arrependei-vos, né? A palavra de João Batista, arrependei-vos, chamou até de raça de víboras, né? Arrependei-vos. Então do mesmo jeito a igreja faz hoje, leva as pessoas a se arrepender, leva as pessoas a buscar o Senhor no Espírito da verdade. Só que umas aceitam, outras não. Então quem são dos testemunhos? É a igreja, no mesmo espírito de restauração de Elias, João Batista, do apóstolo Paulo, foi um restaurador no seu tempo, ele teve a grande missão de pregar para judeus e para gentios a nova aliança com maiores e superiores promessas.
Então as pessoas têm que assistir o vídeo todo para entender o que o texto está dizendo, que a revelação, através do texto do Espírito Santo de Deus, está falando. Aí ele diz, ó, jazerão seus corpos na praça da grande cidade, verso 8. Espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde nosso Senhor foi crucificado. Essa parte que eu falei no vídeo anterior, né? Que aqui simboliza o mundo todo que está no pecado, né? Sodoma e Egito, tá certo? E crucifica o Senhor através dos pecados, porque o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, né? E também os pecados cometidos também pela igreja. Só que a igreja é diferente, porque nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo, porque eu aceitei, você aceitou a Jesus, então Jesus é o seu advogado. Eu vou até fazer um vídeo aqui depois, perguntando o seguinte: você tem advogado? Porque o nosso advogado é Jesus Cristo. Nós temos nosso advogado na terra também, um homem que fez o curso de advocacia, é nosso advogado para determinadas causas, né? Mas é o advogado espiritual, você tem um, que é muito importante que você tenha. A Bíblia diz, ó, verso 10, ó, e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentados que habitam sobre a terra. Ou seja, porque as pessoas que não querem Deus, elas têm raiva do crente, elas têm raiva do católico, do evangélico. Por quê? Porque aquele católico praticante, ele também prega muita palavra de Deus. Ele prega, procura viver, procura lutar do evangélico, do homem de Deus. Independente da sua denominação, você prega Jesus, a pessoa tem raiva. Porque a pessoa não quer saber, a pessoa não quer mudança de vida, a pessoa não quer entrar na lei de Deus, a pessoa não quer se submeter ao senhorio de Cristo, a pessoa não quer ter temor, a pessoa quer viver a sua vida do jeito que ela quiser. E nós não, tudo que a gente vai fazer, a gente se preocupa. Ah, se eu vou fazer uma coisa, eu me preocupo, se eu vou fazer, eu me preocupo. Então a pessoa não quer viver assim, ela quer viver do jeito que ela quiser, entendeu? Por isso que eles têm raiva. Muitas pessoas têm raiva que a pessoa prega a palavra de Deus para elas, porque elas sabem que se ela aceitar, ela vai ter que se submeter à palavra. E ela não quer, ela quer viver a vida dela, acha que está bem, não, estou bem assim, Deus me dá liberdade assim, né? Mas o negócio, quando o Senhor voltar na prestação de contas, né? Ele vai dizer, o que tu tens para mim? Tu, não tenho nada. Vai fazer igual aquela parada dos talentos, né? Você enterrou o seu talento. Você não fez nada para Deus, você enterrou o seu talento. Então até aquilo que tu tens será tirado, a palavra de Deus diz. E aí quando a pessoa recebe e usa, vai ser dado mais, né? Eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso, sobre os talentos, que é muito importante. Verso 11. E depois daqueles 3 dias e meio, né? Aí volta a profecia dos 3 dias e meio, que nos tempos final, né? Os tempos finais, conta-se aí, muitos creem que são 7 anos, né? Eu já creio lá em Daniel 12, depois vou fazer um vídeo sobre isso. Mas também que pega esses 3 anos e meio, é 3 anos e meio, 3 anos e meio mais 45. Depois a gente vai fazer um vídeo lá do livro Daniel 12 para a gente entender isso aí. No final dos tempos, né? Dentro da grande tribulação, né? Na questão das pragas dos juízes de Deus caindo, mas não atinge a igreja, mais uma vez eu digo, né? Aí ouvirão uma grande voz do céu, né? Aí ele fala que sobre os seus pés cai grande temor sobre os que ouviram, né? Daqueles 3 dias e meio. Vindo de Deus entrou neles, o Espírito, né? Depois daqueles 3 dias, o meu Espírito de vida vindo de Deus. Então o Espírito de vida, ó. O Espírito de vida. Deus, aqui já fala quando Jesus voltar, né? Porque aí ele já vem salvar, arrebatar a sua igreja na sua volta. É o Espírito de vida, ele ressuscita aqueles que morreram, né? E dá vida e transformação àqueles que estão vivos esperando ele, que o corpo vai ser transformado, no abrir e fechar de olhos, a igreja, né? Aí ele diz, ó, e naquela mesma hora houve grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória a Deus do céu. Naquela parte que ele diz, né? Que até os ímpios vão dar glória a Deus, né? Todos vão dar glória a Deus, ante a majestade do Senhor na sua volta. Aí ele diz, ó, é passado o segundo ai, eis que é o terceiro ai servirá, né? Aí aqui já vamos para outro estudo, né? No verso 15. Então é isso, meus amados. Então, já vou finalizando por aqui, mas esse estudo, então que possamos entender quem são as duas testemunhas. É a própria igreja. No mesmo espírito, né, dos profetas passados de restauração para o dia de hoje. Na grande luta entre o bem e o mal, do grande conflito entre o bem e o mal, né, contra o sistema do anticristo. Aqui. Aí ele diz, ó, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, tá vendo? Então na volta do Senhor, vai acontecer tudo isso, né? Na volta do Senhor. Aí ele diz, ó, 17, depois 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvir a voz do arcanjo, e ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Justamente porque o Espírito de Deus ressuscita os mortos, mesmo que acontece com as duas testemunhas. Por isso que as duas testemunhas são fazendo
uma ligação entre os dois versos do que diz o Apocalipse, do que o apóstolo Paulo diz, fazendo a chave bíblica, a hermenêutica, a exegese na chave bíblica, a gente vê aqui que realmente quem é que Deus dá o Espírito de vida, quem é que os anjos estão ajudando, quem são os ungidos de Deus, aqueles que recebem o Espírito Santo, de tudo isso que caracteriza os testemunhos. Então é o povo de Deus, tanto os mortos que vão ressuscitar, como os vivos que estão vendo tudo, que vão ganhar um novo corpo também, igualmente os mortos, né? E serão transladados para o Senhor, no arrebatamento na volta de Jesus. Aí ele diz, ó, 17, também nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Glória a Deus.